Vamos lá então, doutor Fernando Gomes já está por aqui, tudo bem, doutor? Olá, Elisa, tudo bem? Tudo ótimo? Vamos falar de saúde. Vamos lá, começa mais um Correspondente Médico, sempre com a sua participação. Você pode entrar no Twitter, coloque lá sua pergunta, seu comentário e depois marca a gente, hashtag Correspondente Médico. A gente começa falando hoje sobre uma pitada de esperança quando a gente fala de vacina e Brasil. Não é a vacina ainda aqui no Brasil, mas é uma brasileira que já pode se considerar imune à Covid-19. Que notícia boa, hein? Nos traz esperança. É uma pernambucana, a Edilene Martins, que recebeu a segunda dose da vacina da Pfizer. Temos aqui a imagem dela, inclusive. Vejam aí que beleza, para a gente já trazer esperança e otimismo para todos nós. A primeira dose do imunizante foi aplicada no dia 15 de dezembro de 2020. Ela trabalha como enfermeira e mora há 8 anos na capital do Canadá, Ottawa. A brasileira foi uma das primeiras 100 habitantes da cidade a receber o imunizante. E ela gravou um vídeo para a gente que nós vamos assistir juntos agora. Entre a primeira dose e a segunda dose, não tive nenhum efeito colateral, só no local mesmo da vacina, tá? A picadinha no braço, que não doeu, que foi tranquilo. Então, assim, só felicidade. E hoje eu me sinto muito mais tranquila e confiante em poder trabalhar com pessoas que realmente tiveram ou tá no processo de suspeita de Covid. A gente continua seguindo todo o protocolo, sempre usando máscara, lavando as mãos, usando o álcool em gel. Então, assim, todo o protocolo a gente vai continuar utilizando até a maioria da população ser vacinada. Levou só uma picadinha, como disse Edilene, com esse sotaque maravilhoso de Pernambuco. E com certeza alguém ouvindo as palavras de Edilene, o doutor pensou assim, peraí, mas se ela já tomou a vacina, por que ficar de máscara? Como assim seguir protocolos? Eu estava achando que a vacina era o pote de ouro, só que não. Só que não, né, Elisa? Olha só, se existe um conceito de inveja branca, o conceito é esse, né? Que bacana, né? Uma brasileira que já recebeu os imunizantes, já está imunizada contra a Covid-19. Mas, pessoal, é verdade, não adianta a gente pensar que porque tomou a vacina e seus anticorpos foram produzidos e você está protegido contra o coronavírus, que vai precisar ou vai já poder ficar sem máscara, evitar o distanciamento social e todos aqueles protocolos relacionados com higiene. A gente sabe que o processo da vacinação é uma das estratégias do combate à pandemia. Não é a única, mas ela faz parte de um processo bastante importante para toda a população. Mas durante todo esse período vai ser importante a gente utilizar máscara, continuar com toda aquela questão do distanciamento, da higiene das mãos, de evitar levar ao rosto, aos olhos, à boca, ao nariz, às próprias mãos, para que a gente evite dessa forma que mesmo a gente estando imune e não tendo aí o contato com a doença propriamente dita, que a gente de forma nenhuma possa levar o vírus para frente. Mas é um caso típico de invejinha branca. A gente fica com aquela esperança, né, de ver uma brasileira, então parece que é a gente que está se vacinando, parece que é a gente que está sendo imunizado. E ainda falando sobre imunização contra a Covid-19, a gente trouxe então o relato da brasileira, mas a gente quer expandir o nosso olhar e também observar o mundo inteiro, para te contar quantas pessoas já estão imunizadas contra a Covid. Já são quase 15 milhões de pessoas vacinadas em todo o planeta. Quais são os países que mais aplicam o imunizante? Estados Unidos, China e Israel. Aliás, estamos com um mapa que é a minha estreia mexendo no mapa ao vivo. Eu espero que eu seja boa moça e faça tudo certo, viu? Quem eu quero destacar para vocês? Antes de mostrar a evolução desse mapa, eu quero dar um zoom. Esse país aqui, pequenininho, é Israel. Em todo o planeta, Israel, que tem aproximadamente 9 milhões de habitantes, pode voltar aqui para o estúdio que eu mostro, caso alguém esteja na dúvida, né? A gente está falando desse país pequenininho aqui. Israel tem aproximadamente 9 milhões de habitantes e quase metade da população já foi vacinada. O país, então, é o mais avançado em todo o mundo quando a gente observa os números absolutos da população. E lá, além da vacina que já é utilizada, é a vacina da Pfizer-BioNTech, eles acabaram de aprovar a vacina da Moderna. E ainda, mesmo assim, doutor, mesmo sendo o país mais avançado, com 2 vacinas aprovadas, acabaram de prorrogar o lockdown por mais 2 semanas. Então, a gente vê ali uma gestão em cima da vontade de acabar com esse vírus. Exato. A gente percebe que existe um processo muito sério envolvido em toda essa situação. Então, como eu disse, a vacina é uma das estratégias muito importante porque ela vai induzir a imunização
da população e, com isso, bloquear a transmissão do vírus, isso é um fato, mas estratégias não farmacológicas, como, por exemplo, distanciamento social e até medidas mais extremas, como, porque quando a gente fala lockdown, é fechar mesmo, né? É deixar com que as pessoas não transitem para evitar a propagação do vírus. Estão sendo lançadas como formas de, até mesmo como modelo, a gente pode pensar dessa forma, né? Vamos avaliar os dados, né? Como modelo mundial de controle da pandemia naquela região. Muito bem, temos aqui o nosso planeta aparecendo. A leitura não está tão boa porque é um tom verde clarinho, né? Mas já, quando a Bruna preencher a tela novamente, como ela até já fez antes, vocês vão conseguir identificar melhor. Até eu peço a gentileza só de tirar a tarja rapidinho para a gente observar aqui uma questão, ó. Bom, temos todo o nosso planeta. No canto esquerdo, depois que retirar a tarja, vocês vão conseguir ver. Ele vai de... Não, deixa eu subir aqui, pronto. Eu é que tenho que me ajeitar, gente. Estou aprendendo aqui. Vocês estão vendo aqui embaixo nos números que eles vão do 0 até 1 bilhão. Isso aqui é o número de pessoas que já recebeu a vacina em todo o planeta. Eu vou mexer o cursor e vocês vão ver que as cores vão mudando nos países. Vocês estão vendo, ó, lá em cima a gente Conforme a data vai progredindo, né, Elisa? Exatamente, doutora. Aqui está aparecendo dezembro de 2020. Lá em cima a gente tem a América do Norte, olha lá, que ficou um pouquinho mais azul, ou seja, avançou na vacinação. E aí mais outros países que vão ganhando cor. O primeiro a ganhar, vou voltar um pouquinho para vocês verem, o primeiro a ganhar cor aqui na América do Sul foi a Argentina. Lembrando que eles começaram a vacinação com a Sputnik V, que é a vacina russa. A Argentina ganha cor e o Chile, que nesses últimos dias também recebeu ali a aprovação de uma vacina. Doutor, quando a gente vê as cores ganhando cada vez mais o mapa, nos traz esperança, evidentemente. Mas tem um caminho longo pela frente ainda, hein? Tem um caminho longo pela frente. Se a gente imaginar que o vírus, naturalmente, ele já percorreu praticamente quase um ano de todo esse começo, você pode imaginar que o caminho reverso também, de se esperar, é que tenha mais ou menos esse horizonte. Quando a gente vê o mapa cada vez mais tendo cores escuras, né, Elisa? A gente vê aí a porcentagem maior da população sendo imunizada, a gente fica feliz, porque a gente percebe que existe uma força-tarefa e um trabalho em conjunto da medicina e da ciência para garantir para as pessoas do mundo uma proteção adicional contra a SARS-CoV-2. E aqui, quando a gente observa a Europa, vejam aí que diferença. E aqui, todo o continente africano, nenhum país colorindo ainda. A gente vai aos poucos trazendo esse mapa que é bem legal, tá? Para aos poucos aqui com o doutor Fernando Gomes, a gente repercutindo com vocês o avanço da vacinação em todo o mundo. E ainda falando do novo coronavírus, que não é nada de novo para a gente, né? Porque a gente quase que vai começar a chamar de velho coronavírus. Um estudo alerta para distúrbios neurológicos, até para pacientes que tiveram a doença, mas que não evoluiu. Pacientes que ficaram ali com os sintomas leves. Esse alerta veio depois da retomada do avanço da Covid-19 a partir de novembro do ano passado. Isso leva ao crescimento de pessoas com consequências como depressão e alteração na memória. A pesquisa é liderada pelo neurocientista Daniel Martins de Souza, do Instituto de Biologia da Unicamp. Doutor, então a gente vai avançando nas pesquisas e agora descobrindo que pode haver um efeito mental, inclusive para quem pegou a doença e não teve lá tantos sintomas. O que a gente percebe, Elisa, é que o que a gente sabia ou imaginava que era um fator neurotrófico, ou seja, o próprio vírus ele tem uma predisposição e uma sensação de bem-estar estando próximo do neurônio. De fato, acaba sendo realidade. A gente sabe que 30% das pessoas que têm o coronavírus podem apresentar alguma alteração do ponto de vista mental e até mesmo como sequela depois da própria infecção. E justamente por isso que a gente fala tanto de saúde mental e de métodos e estratégias naturais para a gente combater esse tipo de problema e de evolução. A gente sabe que o vírus pode entrar tanto pelo bulbo olfativo como pela própria corrente sanguínea, então até mesmo pelo líquor. E o grande problema, Elisa, é que essa substância cinzenta que a gente chama, né, a massa cinzenta, né, que é a córtex cerebral, que envolve o cérebro em todo o seu aspecto, onde estão os neurônios responsáveis pelas nossas atividades mentais, intelectuais, pelo próprio pensamento, pelas nossas habilidades, é que pode ser acometido, junto também com astrócitos, que são células que fazem a parte da sustentação do cérebro. Astrócitos, que são células que fazem parte como se fosse um arcabouço para dar sustentação para os neurônios, também podem ser acometidos, são dados de autópsia, então isso já está bem definido. E quando o córtex cerebral é acometido, problemas que a gente conhece do ponto de vista neuropsiquiátrico, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, alterações relacionadas com a memória e a atenção,
podem estar presentes e acontecer. Se o problema é definitivo e se precisa de uma terapia, de uma reabilitação neuropsicológica, é outra história. A gente vai precisar evoluir na nossa observação no decorrer do tempo. Mas dados objetivos já mostram que sim, existe aí uma certa, entre aspas, amizade entre o vírus e neurônios, o que causa para a gente preocupação. Doutor, essa não é uma doença boa para os ansiosos, né? Porque tudo a gente tem um monte de pergunta e a doença, pelo menos a ciência, que está correndo muito mais que o normal, só que ainda não consegue alcançar todas as respostas. Então, eu vou te perguntando e o senhor vai me dizendo se a ciência já alcançou ou não essas respostas. Por exemplo, quem tem Covid, num caso leve, pode, de repente, desencadear depressão. Isso é pouco, mas, como o senhor disse, é possível. Isso significa que a pessoa já tem uma predisposição ou que ela não tem, mas a Covid trouxe essa possibilidade da doença para ela? A gente tem essa resposta ainda? Assim, existe uma predisposição genética para uma pessoa apresentar depressão ou não, mas fatores ambientais externos podem representar ali o que faltava, aquela gota para aquele copo transbordar e a doença se manifestar. E aqui a gente não tem exatamente a resposta. Ou seja, o problema se abriu porque o vírus foi lá e teve contato com os neurônios do córtex cerebral ou porque a situação como um todo, ela gerou uma preocupação, uma ansiedade e provocou uma instabilidade naquele equilíbrio emocional que a pessoa vinha apresentando. Então, assim, a gente não sabe exatamente se é a questão mental que acaba sendo acometida em primeiro lugar ou se é a questão estrutural do cérebro como órgão propriamente dito que acaba sendo acometido. Mas também tanto faz, porque o que a gente precisa fazer é combater isso. Como? Estimulando o funcionamento do cérebro, tendo um estilo de vida saudável, entendendo que os neurônios respondem ao estímulo. Então, se eu estou com um problema de memória, se estou com um problema de atenção, eu preciso estimular minha memória e minha atenção para que eu possa ter outros neurônios que de repente não foram acometidos pelo vírus ou então que não estão doentes, que possam desempenhar o seu papel. E o cérebro funciona muito bem assim, Elisa. Então você dá a função, é só você observar uma criança. A criança, ela não quer saber como acontece o processo para andar. Depois que passou aí 1 ano e meio, toda criança anda e simplesmente ela quer se locomover para atingir o seu objetivo. Então, se a gente trata o nosso cérebro dessa forma, sempre enriquecendo ele com informações, com novidades, com coisas que são alimento para a nossa curiosidade, ele acaba dando para a gente isso como resposta. Então, se por um lado a gente está falando aqui algo que causa um alerta e uma preocupação, por outro lado eu estou falando para vocês também que é importante a gente entender que o cérebro precisa ser estimulado sempre, e principalmente as pessoas que tiveram o coronavírus. Se você ficou com vontade de ouvir o Dr. Fernando Gomes falar quais são os estímulos, então como treinar, a gente pode combinar num próximo episódio, aí nos próximos dias, de trazer, doutor? Podemos. Eu posso inclusive trazer o modelo do cérebro e mostrar para vocês que tipo de exercício pode estimular que área do cérebro e qual que é o benefício que a gente consegue alcançar. Incrível. Mande sua pergunta então em #correspondente médico. Próximo tema. Você já teve assim uma crise de raiva? Que por causa da raiva você fez algo que não gostaria, perdeu a cabeça, falou coisa que não devia, fez algo que depois se arrependeu. Vou te contar que tem gente que, mesmo que se arrependa, vai ficar com uma dívida grande no bolso, viu? Muita gente sofre com esse sentimento de raiva. Isso é normal sentir raiva, só que não da maneira como a gente vai mostrar aqui, né? O problema é quando ela causa um descontrole que se transforma em um ataque de fúria. Veja essa imagem que nós vamos acompanhar juntos aqui. Eu vou te explicar o que é isso. Um funcionário de uma fábrica espanhola da marca Mercedes-Benz ficou inconformado depois da demissão em massa. E o que ele fez? Ele simplesmente invadiu o pátio da montadora com uma retroescavadeira. Acredite se quiser. Ele destruiu pelo menos 50 vans da marca. Descarregou o ódio, a raiva, só que ficou com um prejuízo de no mínimo 2 milhões de euros. É inacreditável, né? O funcionário foi preso, ou seja, além de demitido, ele foi preso, está com uma dívida e agora aguarda o julgamento. Doutor Fernando Gomes, nem sei o que te perguntar depois dessa. Como explicar isso? É assim, Elisa, existe um balanço que acontece dentro do nosso cérebro que dita o nosso comportamento. Então, no sistema límbico, a gente tem uma estrutura chamada amígdala, que é responsável pela nossa resposta quando a gente se sente agredido. Que pode ser um pisão no pé ou então aí uma demissão numa situação em que o indivíduo está muito preocupado com a família e com toda a questão de se manter. Então, essa estrutura, ela é estimulada e o indivíduo pode sentir medo ou ele pode sentir raiva. O que freia o comportamento no sentido de tentar ficar quite com aquela situação é o funcionamento dos lobos frontais e principalmente a parte mais anterior, que é o córtex pré-frontal, que faz com que a gente tenha... Isso, na parte mais da frente. Que faz com que a gente tenha o juízo. Você até tem vontade de,
mas não faz, porque você mede as consequências. Quando esse desbalanço é alcançado de uma forma muito gritante, por exemplo, se a pessoa ingeriu bebida alcoólica e de repente seu lobo frontal não funcionou de uma forma adequada, ou então realmente se sentiu extremamente atacado, violado, e essa parte anterior deixa de funcionar de uma forma adequada, a amígdala sobrepuja. E esse comportamento de ira, de raiva, e eu vou falar para você, é alguma coisa que mais ou menos mistura, né? A busca por justiça e também a vontade de fazer vingança, entra em ação. E aí a gente olha coisas como, por exemplo, essa, uma retroescavadeira. Quantas vans você falou? 50? 50 vans, um número 2 milhões absurdo. de Você euros. imagina a raiva, né? Porque assim, não foi uma van, foi um processo que ele entrou num descontrole psíquico e não teve fim, porque para você destruir 50 vans, Sim. você imagina quanto tempo ele não levou, por mais que a retroescavadeira seja aí poderosa. Sim, e também não dá para desconsiderar a questão de ele já ter alguma doença mental. Isso aí é uma outra questão que vai ser analisada mais para frente. O fato é que a consequência foi pegar uma retroescavadeira e ir para cima. É a hora que a gente fica cego, né, doutora? Aquela hora que perde o juízo. É uma cegueira psíquica. Uma cegueira. Ou seja, o indivíduo só tem aquilo na frente para realizar. É uma sensação de que ele vai ficar quite e ele vai tranquilizar o funcionamento aí do seu sistema límbico se de fato tomar aquela atitude que obviamente não tem sentido. Aqui no Brasil teve uma história, até o nosso editor Daniel Corrá lembrou para a gente, agora há pouco, quando a gente estava discutindo o quadro, então a gente vai trazer aqui, que a gente não sabe o motivo da briga, mas olha o nível de nervosismo desses dois. O que acontece? Enquanto você vê a imagem, eu vou te contando. Acredite se quiser, isso foi aqui no Brasil. A mulher tenta atropelar o homem e ele começa a jogar pedras no carro da mulher. Nenhum dos dois quer desistir da confusão. Ninguém... Nossa Senhora, o carro ficou desse jeito que você está vendo. Esse caso foi em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Doutor, mais um exemplo de um descontrole total, né? Quando você fica cego de raiva com algo. Sim, por sorte, parece que só o carro de fato ficou lesado, né? Menos mal. Porque você imagina que frustrante que seria uma situação de um óbito ou de uma lesão corporal grave por conta de um descontrole emocional e um comportamento de fato muito raivoso, né? A gente sabe que o desequilíbrio pode acontecer, como eu falei, às vezes a ingestão de bebida alcoólica ou outra substância pode prejudicar o funcionamento do lobo frontal e do córtex pré-frontal, fazendo com que essas estruturas que estão mais relacionadas com o nosso comportamento agressivo fiquem mais ativas. Doutor Fernando Gomes, obrigada, mais um dia. Obrigado a você, Elisa, até breve e até breve vocês que nos acompanham todos os dias. Obrigada, viu, gente? Que nós tenhamos paciência para controlar as nossas raivas. Este foi mais um Correspondente Médico.